Continuando, equações homogêneas, tá? Segundo tipo de equações diferenciais, o segundo método. Uma equação da forma mxydx mais n de xy dy igual a zero é chamada homogênea se ambos os coeficientes m e n são funções homogêneas do mesmo grau. Então, toda a nossa equação será dita equação homogênea se o coeficiente de dx e o coeficiente de dy forem funções homogêneas, tá? E quando é que elas serão chamadas de funções homogêneas? Como que a gente faz essa análise? Vocês vão olhar para os termos que compõem essa função, para os termos que formam essa função m de xy. Se o grau de todos os termos for iguais entre si, e o grau de todos os termos que formam essa função n de xy também forem iguais entre si, e além disso, o grau desses termos for igual ao grau desses termos daqui, então essa equação por completa será chamada de equação homogênea, tá? Então, na realidade, o que a gente faz é analisar cada termo desse coeficiente de dx e analisar cada termo desse coeficiente de dy. E vocês vão ver o grau desses termos. Se o grau de todos esses termos for o mesmo, então a equação será dita homogênea. Agora, se tiver pelo menos um termo aqui onde o grau é diferente dos demais, então ela não será homogênea, ou seja, não poderá ser usado esse método que eu vou apresentar agora, ok? O método de solução na verdade, ele consiste em fazer uma substituição. Ou você pega a variável y e substitui por o x, onde u é uma nova variável, ou você pega a variável x e substitui por vy, tá? Então, você vai optar por qual dessas substituições você vai realizar, tá? Mas na frente eu vou explicar aqui qual que é o melhor, vou dar uma sugestão. Essa primeira, se você usar y igual ao x, então dy terá que ser substituído por u dx mais x du, né? Que é equivalente a você derivar essa equação em ambos os lados. A derivada de y dá dy, que é igual à derivada de ux, que é um produto. Então, você tem que aplicar aqui a regra do produto. A derivada do produto ux dá u dx mais x du. Ou, se você usar essa opção, ou seja, se você substituir o x por vy, então o dx tem que ser substituído por vdy mais y dv, né? Porque é a regra do produto aqui ao derivar em ambos os lados dessa equação. Ao fazer essa substituição, você vai converter, você vai transformar a equação homogênea numa equação de variáveis separáveis. Tá? E transformar em equações de variáveis separáveis significa que a gente pode utilizar o método de resolução do slide anterior, que era justamente o de variáveis separáveis, né? Então, a gente vai separar as variáveis e integrar em ambos os lados da equação em relação a essas novas variáveis, ok? Então, aqui não é exatamente um novo método, né? Ou seja, você vai ter equações homogêneas que não são de variáveis separáveis, mas ao usar essa substituição, uma dessas substituições, você vai transformar ela numa equação de variáveis separáveis. Daí é só utilizar o método visto anteriormente. Vamos para um exemplo. Resolva a equação diferencial 2 raiz de x vezes y menos y dx mais x dy igual a zero. Tá? Lembrando que para ela ser uma equação homogênea, ela tem que ter essa cara aqui, além da condição de m e n serem funções homogêneas de mesmo grau. Tá? Por que essa equação aqui não é de variáveis separáveis? Por que eu já não posso imediatamente utilizar o método visto no slide anterior, que era o de equações de variáveis separáveis? Porque você não vai conseguir separar o x e o y dessa raiz aqui. Ó. Esse produto aqui, vocês não, por mais que vocês desenvolvam contas aí, vocês não vão conseguir separar tudo que é função de x vezes d de x da expressão em que vai ficar tudo que for y vezes d de y, né? Aqui vai ser impossível fazer essa separação aqui. Então, trabalho gigantesco e, no final das contas, sempre vai sobrar um x ou um y de um outro lado. Você nunca vai conseguir fazer essa separação, tá?
Tá, mas ela é uma equação homogênea, então eu posso converter ela, eu posso transformar ela numa separável fazendo uma dessas substituições. Primeiro, como que eu identifico que ela é uma homogênea? Analisando cada termo aqui que compõe essas duas funções. Você vai analisar, na verdade, o grau de cada termo. Tipo, o grau do termo x, que é o coeficiente de dy, é 1. Né? O grau de um termo é a sua potência, é o seu expoente. Como o expoente de x é 1, então o grau desse termo x é 1. O menos y aqui, o grau dele é 1. Então, a potência dele é 1. Então, o grau desse termo também é 1. Então, esse termo mais x tem grau 1, esse termo menos y tem grau 1. Então, esse primeiro termo aqui, ó, 2 raiz de x vezes y, deve ter grau 1 para que essa equação seja homogênea. Tá? Lembrando que termos, pessoal, só são separados por sinais de mais e de menos, por adição e subtração. Tá? Por exemplo, esse x e y aqui não são dois termos, aqui é visto como um único termo, porque aqui só tem multiplicação. Multiplicações e divisões não separam termos. Quem separam termos são apenas subtrações e adições. Como aqui são produtos, isso aqui tudo é visto como um único termo. Tá? 2 raiz de x vezes y é um único termo. Vamos analisar o grau dele? Quando se tem um produto de duas variáveis, para obter o grau entre eles, você tem que somar as potências. A potência de x é 1, a potência de y é 1. 1 mais 1 dá 2. Então, o grau de xy é 2. No entanto, xy está dentro de uma raiz quadrada. Então, imaginem, raiz quadrada de um termo que está ao quadrado. Esse termo sai da raiz com grau 1, com expoente 1, não é isso? Então, significa que o grau de todo esse termo aqui é, na verdade, 1. Que se você olhar dentro da raiz, o grau é 2, mas ao extrair a raiz, esse termo vai sair com potência 1, então ele vai ser de grau 1. E a potência do 2 aqui não interessa, tá? Ele não forma o grau do termo. O grau de um termo é sempre as potências das variáveis, não das constantes, não dos números reais. Então, novamente, o grau desse termo x é 1, o grau do termo y é 1 e o grau desse termo 2 raiz de xy também é 1. Então, são todos termos com o mesmo grau, ou seja, m e n são funções homogêneas do mesmo grau. Então, toda essa equação diferencial é homogênea. Okay? Se ela é homogênea, a gente pode fazer essa conversão, pode usar esse método para converter ela para uma variável separada. Tá, mas qual dessas duas substituições a gente vai escolher? Qualquer uma das duas, geralmente, transforma ela em uma equação de variável separável e você vai conseguir resolver. Mas, geralmente, tem uma que é mais fácil que a outra, que você desenvolve menos cálculos. Como que você faz isso? Primeira coisa, você identifica qual é a função mais simples, se é a que é coeficiente de dx ou se é a que é coeficiente de dy. Coeficiente de dx é todo esse parênteses aqui, ó, que é uma função não tão simples, né? Já o coeficiente de dy é uma função bem simples, ó, é a função x, função mais x. Então, primeiro passo, identifica a função mais simples. Como a função mais simples é a de dy, então usa uma substituição para y, ou seja, você vai usar essa primeira aqui, ó, y igual a ux. Logo, onde tiver dy, você vai colocar essa expressão. Tá? Agora, se a função mais simples fosse essa da frente, se a função mais simples fosse a que é coeficiente de dx, então você iria usar uma substituição para x, ou seja, x seria vy e dx seria essa outra expressão. Ok? É uma sugestão aí para facilitar as contas. Então, a resposta, como o coeficiente de dy é a função mais simples, usamos uma substituição para y, ou seja, y é igual ao x, logo dy vai ser o dx mais x du. Então, vamos usar essas duas substituições aqui na nossa ED, na nossa equação diferencial. Logo, 2 vezes a raiz quadrada, x, no lugar do y, eu botei o x. No lugar de y, o x. No lugar de dy, o dx mais x du. Aqui x vezes x dá x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é x. X sai da raiz, ok? Repetir o restante. Agora elimino os parênteses, multiplico tudo isso aqui por dx e multiplico tudo isso aqui por u. Eliminou os parênteses. Veja que esses dois termos centrais aqui, em vermelho, são simétricos, né? Ou seja, é o mesmo termo com sinais diferentes, então eles vão se anular.
Então, só vai sobrar 2x raiz de u dx mais x² du igual a zero. Tá? E vamos tentar fazer a separação aqui, né? Que pelo visto aqui já se tornou algo bem mais simples. Esse x aqui eu vou colocar mais próximo do dx, como é um produto aqui, não importa quem vem primeiro, posso mudar de posição, vou levar esse x mais para frente, tá? Vai ficar assim, 2 raiz de u x dx igual a o x² du passei para o segundo membro, com menos x² du. Agora eu vou separar. Tudo que é x eu vou deixar no primeiro membro, que é onde está o dx, e tudo que tem u eu vou levar para o segundo membro, que é onde está o du. Né? Então, o menos x² veio para o primeiro membro, então veio aqui dividindo, menos x². Só que o sinal de menos eu posso colocar aqui em cima. Então, lá já tinha x dx, e veio o menos x², com o sinal de menos na frente, que é igual a du, e esse 2 raiz quadrada de u, eu trouxe aqui para o segundo membro e veio dividindo. Tá? Poderia ter trago só o raiz quadrada de u e ter deixado o 2 lá. Tanto faz deixar o 2 aqui na expressão de x ou trazer o 2 aqui para a expressão de u. Tá? Eu optei por trazer para cá porque vai facilitar na minha integração mais à frente. Então, tudo que é x está separado de tudo que é u. Mas aqui ainda dá para simplificar esse x com esse x², né? Então, vai ficar menos dx sobre x, porque simplificou o x de cima com o x de baixo, que é igual, essa expressão aqui é a mesma coisa que 1/2 de du sobre raiz de u. Agora eu integro em ambos os lados da equação. A integral do lado esquerdo, né? Integral de menos de dx sobre x é menos ln de x. E a integral de 1/2 vezes du sobre u, a gente está calculando aqui, ó. Integral de 1/2 de du raiz de u é a mesma coisa que 1/2 integral de essa raiz de u, pessoal, raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a 1/2, né? U elevado a 1/2. Leva ele para o numerador, fica u elevado a menos 1/2, né? Troca o sinal do expoente. Du, repeti 1/2, né? E agora sim eu resolvi a integral. Aqui eu só levei esse u para o numerador. Agora eu resolvo a integral. A integral de u elevado a 1/2, né? Ou seja, u elevado a uma constante, como é que a gente faz? Soma 1 no expoente e divide tudo isso pelo expoente, né? Ou seja, vai ficar menos 1/2 mais 1, tudo isso dividido por menos 1/2 mais 1. Só que menos 1/2 mais 1 dá 1/2. Então, vai ficar u elevado a 1/2 aqui, u elevado a 1/2. Tudo isso dividido por esse mesmo expoente 1/2. Né? Porque lembra que a integral de uma variável elevada a uma constante, você soma uma unidade na constante e divide tudo por esse expoente. Né? Então, é menos 1/2 mais 1 e divide tudo por menos 1/2 mais 1. Só que menos 1/2 mais 1 dá 1/2. Então, o resultado dá esse parênteses aqui. Esse 1/2 é o que estava fora da integral. 1/2, esse 1/2 aqui vai ser simplificado com esse meio aqui de baixo. 1/2 simplifica com 1/2, vai sobrar só u elevado a 1/2, que é raiz quadrada de u. Né? U elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de u. Então, retornei para o formato de raiz mesmo. Okay? Essa é a integral do segundo lado. Então, vamos voltar à nossa equação aqui, né? Nossa igualdade, e vamos substituir as integrais que a gente já obteve os resultados. Esse lado esquerdo, na verdade eu repeti, né? Toda essa equação eu repeti aqui embaixo, e agora eu fiz a substituição. O lado esquerdo deu menos ln de x, e o lado direito deu raiz quadrada de u. Lembrando que, como a gente integrou, essas integrações geram constantes. Então, gerou uma constante no primeiro membro e uma constante no segundo. No entanto, ao levar essas constantes para o mesmo lado, uma vai subtrair a outra. E a subtração entre duas constantes é uma única constante que eu chamei de k. Tá? Então, em vez de eu botar aqui C1 menos C2 ou C2 menos C1, eu chamei apenas de k. Então, menos ln de x é igual a raiz quadrada de u mais k. Tá? Teoricamente, essa seria a nossa solução. No entanto, essa solução depende de u. E lá na nossa equação diferencial não existe essa variável u. Tá? Esse u foi usado apenas para transformar a nossa equação homogênea em uma equação separável. Então, eu tenho que retornar a minha substituição. Ou seja, aqui não pode ter u. As variáveis que tem que aparecer aqui é x e y. Então, quem é u, na verdade, em função de x e y? Se y é igual a ux, quanto vale u? É só levar o x para o outro lado da igualdade aqui, né? U é igual a y, o x que está multiplicando vem dividindo. Então, significa que u vale y sobre x.
Então, é só substituir aqui o u por y sobre x e vamos obter essa equação. Menos ln de x menos raiz quadrada de y sobre x, que é igual à constante k. Aqui eu vejo que no primeiro mesmo está tudo negativo, né? Então tem a opção de você multiplicar tudo por menos 1, caso queira. Essa solução aqui já é aceitável, tá? Já está bem simplificada. Mas caso você queira tornar esses valores positivos, multiplica tudo por menos 1, o ln vai ficar positivo, a raiz vai ficar positivo, e esse k aqui vai ficar negativo, menos k. No entanto, menos k não deixa de ser uma constante, né? Se k é uma constante, menos k continua sendo uma constante. E eu substituí esse menos k por c, para ficar tudo aparentemente positivo aqui. Tá? Então, no lugar de menos k, eu chamei uma outra constante arbitrária c. Isso pode ser feito sem nenhum problema. Tá? Vamos para o terceiro tipo de equação diferencial. Equação exata. Uma equação diferencial da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada de equação exata se essa condição aqui for satisfeita. Ou seja, se a derivada parcial da função m, que é essa aqui, ó, que é a coeficiente de dx, em relação a y, for igual à derivada parcial da função n, que é essa aqui, coeficiente de dy, em relação a x, tá? Então, você deriva essa função que é coeficiente de dx em relação a y, ou seja, em relação a outra variável, e depois deriva essa função aqui, que é coeficiente de dy, em relação a x, ou seja, em relação a outra variável, e compara se esses resultados aqui são iguais ou não. Caso os resultados sejam iguais, ou seja, se a expressão obtida nessa derivada parcial for igual à expressão obtida nessa outra derivada parcial, então você poderá concluir que essa equação aqui é uma equação diferencial exata. E aí você vai poder utilizar o método que eu vou apresentar agora adiante, tá? Agora, se der valores diferentes, ela não será uma equação exata, então você não poderá usar esse método. Tem que procurar um outro, ok? Então, o método de solução consiste, né, na seguinte afirmação. Existe uma função f de xy tal que a derivada dessa função f em relação a x dará exatamente a função m, que é a coeficiente de dx, tá? Então, você vai ter que tomar uma função f lá, a gente vai procurar uma função f, tá? De tal maneira que essa função f satisfaça essas duas igualdades aqui. Quais são essas igualdades? Ela fala que a derivada dessa função f em relação a x tem que ser igual ao coeficiente de dx. E a derivada parcial da f em relação a y tem que ser igual ao coeficiente de dy, ó, a função aqui que é coeficiente de dy. Tá? Então, na hora de derivar aqui, a derivada parcial de f, você compara esse resultado com o coeficiente de dx, ó, com a m aqui, e a derivada parcial da f em relação a y, você compara com o coeficiente de dy, ou seja, a função n que está aqui. Okay? Feito isso, né, através dessas duas condições aqui, a gente consegue, através dessas duas equações, descobrir quem é essa função f. Tá? Descoberta essa função f, a solução da nossa equação diferencial exata será essa equação aqui, ó, será a função f de xy igual a c. Tá? É uma observação bastante importante aqui. A solução da nossa equação diferencial não é apenas a função f de xy, é a função f de xy igual a c, igual a uma constante arbitrária. Tá? Isso vem, uma breve justificativa aqui, isso vem da ideia de você integrar uma função que seja uma diferencial exata, tá? Porque uma equação nessa forma aqui, ela tem uma forma bem parecida com a diferencial exata, né? Se você tomar essa função m como sendo uma derivada parcial da f em relação a x, então vai ficar a derivada parcial da f em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes dy, igual a zero, certo? No entanto, se a gente tivesse aqui um número real qualquer, ou seja, uma constante arbitrária, se a gente integrar em ambos os lados da igualdade, a integral dessa constante será a derivada, né? A derivada dessa constante será sempre zero.
Tá? Então, a ideia de usar essa m como derivada parcial e essa n como derivada parcial seria equivalente a você calcular a derivada parcial aqui, ó, em toda essa equação. Então, quando você calcular a derivada parcial no segundo membro, isso aqui vai dar sempre zero. Tá? Então, caso aqui seja a gente comparando lá com a equação de diferencial exata, né, de diferencial total, aqui nós teríamos uma constante. E a derivada da constante é sempre zero. Tá? Ou seja, essa equação aqui poderia ser imaginada como a derivada de uma equação que é uma diferencial total. Então, ela chega nessa aqui. Para a gente descobrir o valor, então, dessa função f, então bastaria integrar tudo, que é para retornar, né? Ou seja, a gente teria uma equação que foi derivada e agora eu quero voltar para essa mesma equação. Então, o que você faz? Você integra, né? A integração é o contrário da derivação. Então, essa é a ideia para a gente descobrir a nossa função f. E a solução é essa função f de xy igual a c, porque a gente tem que lembrar que, supostamente, aqui teria um número real, uma constante qualquer, que, a partir do momento em que foi derivado, se tornou zero. Tá? Então, eu integro para tentar descobrir que esse resultado era uma constante, era um valor de c. Né? A gente só vai conseguir descobrir o valor desse c se o nosso problema nos der alguma condição inicial, né? Se for um PVI. Se não for dado, então deixa em termos de C, uma constante arbitrária mesmo. Vamos para um exemplo para a gente entender isso melhor. Então, resolva a equação diferencial 2xy dx mais x² menos 1 dy igual a zero. Tá? A primeira observação que eu cito aqui nesse exemplo é comparando com o slide anterior, ou seja, comparando com a equação homogênea. Verifiquem que essa equação aqui não é uma equação homogênea. Tá? Por quê? É só olhar os graus de cada termo que aparece aqui. O grau desse termo 2xy é 2, né? Porque tem um produto das variáveis x e y, então você soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2, então o grau de todo esse termo é 2. O grau do termo x² também é 2, que é a sua potência. No entanto, o grau de menos 1, que é uma constante, é um termo independente, é zero. Né? Por quê? Porque aqui não aparece variável. Aqui é apenas um termo independente, é uma constante, é um número real. Então, eu poderia ver isso aqui como sendo menos 1 vezes x elevado a zero, por exemplo. Né? Então, a nossa potência seria zero. Tá? Toda vez que não aparece uma variável, significa que a variável ali tem potência zero. Então, o grau desse termo é zero. Tá? Então, o grau do primeiro termo é 2, o grau do segundo termo é 2. Até aqui tudo bem. O problema está nesse último termo, cujo grau é zero. Então, se tem um grau diferente dos demais, essa equação já não é uma equação homogênea. Tá? Mas ela vai ser uma equação exata. Como que a gente sabe disso? Fazendo o teste indicado aqui na nossa definição. Ou seja, eu derivo o coeficiente de dx em relação a y e derivo o coeficiente de dy em relação a x. Lembrando que para você saber, para você identificar quem é a função m de xy e quem é a função n de xy, primeiramente você tem que colocar essa equação nesse formato aqui. Ó. Tá? Tem que ser uma expressão vezes dx mais, ó, o sinal de mais aqui, n de xy vezes dy igual a zero. Então, de acordo com o que está aqui no nosso exemplo, ele já está naquele formato. Né? Então, a função m de xy é esse 2xy. E a função n de xy é todo esse parênteses aqui, x² menos 1. Certo? Só que não é sempre que a função, a equação já vem prontinha assim. Já. Às vezes, esse sinal de mais aqui é um sinal de menos. Se for um sinal de menos, você vai ter que passar esse sinal de menos para dentro do parêntese e deixar aqui como sendo mais. Por quê? Porque tem que colocar nesse formato aqui, e depois de colocado nesse formato é que você identifica quem é a função m, quem é a função n e calcula essas derivadas parciais. Tá? Esse número aqui no segundo membro também tem que ser obrigatoriamente zero. Se for uma constante, já quebra também a nossa definição aqui. Já não vai ser uma equação exata devido a essa constante também. Tá? Já dá um probleminha aqui. Vamos lá, continuando. A solução. Então, primeiro teste, derivar o coeficiente de dx em relação a y. Então, derivada parcial de 2xy em relação a y é 2x, né? Porque o x é olhado como constante quando você está derivando em relação a y. E agora, calcula a derivada parcial
do coeficiente de dy em relação a x. Então, derivada parcial de x² menos 1 em relação a x é 2x menos 0, ou seja, 2x. Vejam que deu exatamente os mesmos resultados, 2x e 2x. Portanto, a derivada parcial da m em relação a y é igual à derivada parcial da n em relação a x. Ou seja, a nossa equação aqui é uma equação diferencial exata. Então, pode ser resolvida através desse método. Né? Escrevendo o nosso método aqui, né? Transcrevi o método para cá. Ele afirma que existe uma função f de xy tal que a derivada parcial dessa função f de xy que a gente está procurando em relação a x vai ser igual ao coeficiente de dx, que é 2xy, e a derivada parcial da f em relação a y deverá ser igual ao coeficiente de dy, ou seja, x² menos 1. Tá? Então, a partir dessas duas relações, a gente tem que conseguir chegar nessa função f de xy. Quem é essa função f de xy que satisfaz essas duas condições? Né? É como se fosse um sistema dado por duas equações e a gente tem que descobrir o valor dessa função f, o valor dessa incógnita f, digamos assim. Tá? Então, a ideia é, se aqui tem derivadas, você integra uma delas, né? Por exemplo, eu posso optar por integrar essa primeira. Depois que você integra essa primeira, você vai achar uma função. Essa função, você vai derivar ela, calcular a derivada ordinária dela em relação a y. Quando você derivar ela em relação a y, o resultado obtido tem que ser igual a esse aqui, ó, x² menos 1, porque aqui é a derivada da f em relação a y. Ok? Então, em que consiste o método? É integrar uma dessas funções, uma dessas equações, o resultado você deriva em relação a outra variável e compara com o resultado que já tem aqui, porque aqui já é a derivada da f em relação a essa outra variável. E o resultado obtido tem que ser igual a esse. Fazendo essa comparação, a gente descobre todos os termos lá da função f de xy. Vamos ver aqui. Então, no início, quando você optar por integrar, você pode integrar qualquer uma dessas duas funções. Tá? Nesse exemplo, eu vou calcular a integral dessa primeira. Eu vou escolher essa derivada de f em relação a x. Mas o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui poderia ser feito começando por essa outra. Tá? Então, para descobrir f, integramos uma dessas equações. Eu optei por integrar a primeira. Integrar a derivada de f em relação a x igual a 2x. Então, observe que aqui é uma derivada, né? Derivada parcial de f em relação a x igual a 2xy. Se eu integro em ambos os lados da equação, a integral de uma derivada é a própria função. Ou seja, integrar a derivada de f tem como resultado a própria função f. Tá? Então, a integral de f em relação a x é a própria função f de xy, e a integral de 2xy em relação a x integrando tudo isso aqui em relação a x, a integral de x, que é a única variável aqui, né, porque y você tem que olhar como constante, vai ser x² sobre 2. Só que esse divisor 2 é simplificado com esse 2 já existente aqui. Então, vai ficar x² sobre 2, y, mais uma certa constante k. Tá? Porque ao integrar aqui, né, lembra que essas integrais vão gerar constantes. Gera constante no primeiro membro e gera constante no segundo membro. No entanto, uma vai subtrair a outra e vai continuar sendo um valor de uma constante que eu estou chamando de k. Outra observação é que a gente integrou a derivada da função f em relação a x. A gente integrou uma derivada parcial, ou seja, a gente está integrando aqui apenas em relação a x. E essa função f ela é uma função que depende de x e de y. Então, teoricamente, a gente teria também que integrar em relação a y. Né? Mas, na verdade, o que é feito é o seguinte. Ao integrar a função f em relação a x, vai ser gerado uma constante. No entanto, essa constante pode ser uma função que dependa de y, ou seja, essa constante, na verdade, pode ser uma gy, porque quando você integra em relação a x, você está olhando y como sendo constante.
Então, provavelmente, aqui é a nossa constante gerada na integração aqui, pode ser uma função que dependa de y, tá? Ou seja, essa constante pode ser um número real mesmo, mas pode ser alguma expressão que envolva a variável y, porque nessa integração y foi vista como uma constante, tá? Ou seja, para a nossa função f de xy estar bem definida, a gente tem que descobrir quem é essa constante, a gente tem que descobrir quem é essa g de y. Tá? É uma função que vai depender apenas da variável y, ou então será um número real. Okay? Então, com isso, a nossa função f de xy é igual a x ao quadrado y, mais eu troco essa constante por uma g de y. E agora eu tenho que descobrir quem é essa g de y. Como que se faz isso? Deriva agora essa minha função f em relação a y. Tá? Então, eu peguei essa expressão inicial e integrei ela em relação a x e obtive esse resultado, x² y mais k. Agora, eu vou derivar essa função f em relação a y. No entanto, quando eu derivar ela em relação a y, eu vou ter que comparar ela com essa expressão aqui, ó, porque essa expressão já é uma derivada da f em relação a y. Entendeu? E quando a gente fizer essa comparação, a gente vai estar obtendo a g de y. Vamos seguir. Então, devemos encontrar a função g de y, para que a nossa função f de xy esteja bem definida. Para isso, a gente deriva a função f obtida aqui, ó, derivada parcial de f em relação a y, será igual a... Então, derive isso aqui em relação a y. O x é olhado como constante, então vai ficar x², né? Derivada de x² y é apenas a constante x². Mas a derivada de gy, já que gy é uma função que eu ainda não conheço, só sei que ela é uma função que provavelmente depende só de y, então coloco aqui apenas a notação g' de y. Tá? A derivada de g de y é g' de y. Mas, o que nós temos? Essa minha derivada parcial de f de xy em relação a y deu esse resultado. No entanto, eu já tinha um resultado para a derivada de f em relação a y lá no início da minha solução. Aqui, ó. A gente já tinha que a derivada de f em relação a y era x² menos 1. Então, é só comparar esse resultado com o resultado que eu acabei de encontrar, porque elas se referem à mesma derivada parcial. Tá? Então, x² mais g' de y é igual a x² mais 1. Ou seja, quanto vale essa g' de y? Vale menos 1, certo? Menos 1 aqui, né? Mais 1 não, menos 1. Então, a g' de y é igual a menos 1, porque você cancela esse x² com esse x², né? Eles se anulam, então a g' de y é 1. Ou seja, a derivada da função g é menos 1. E eu quero descobrir, na verdade, a g de y, tá? Não é a derivada dela, eu quero descobrir a própria g de y. Para mim descobrir isso é só integrar, né? Então, se eu tenho a derivada e quero descobrir quem é a função, você integra, porque a integral da derivada é a própria função. Tá? Então, a integral da derivada de g' de y vai ser igual à integral de menos 1 dy, ou seja, integra em ambos os lados dessa equação. A integral da derivada é a própria função, g de y, que é igual à integral de menos 1 em relação a y é menos y. Então, a nossa função g de y é a expressão menos y. Tá? Então, descobrimos quem é a nossa função f de xy. Ela será x² y menos y. Né? No lugar de g de y, eu vou colocar menos y. No entanto, de acordo com a nossa definição, o nosso método de solução, a solução dessa EDO não será apenas a função f de xy, será a expressão dada por f de xy igual a c. Né? Ou seja, a solução é f de xy igual a c. E aí é só substituir. Quem é a minha f de xy? É x² y, no lugar da g de y, eu coloco menos y. Então, menos y igual a c. Então, essa equação aqui nos dá uma família de soluções para a nossa equação diferencial. Tá? Esse c aqui é uma constante arbitrária e representa todos os números reais. Para cada número real colocado no lugar de c, você tem uma solução particular. Então, aqui está embutido uma família de soluções, infinitas soluções para a nossa ED. Ok? Continuando, vamos para o nosso último método de solução de equações diferenciais. Equação linear,
uma equação diferencial da forma a1x dy dx, né? Derivada primeira em relação a derivada primeira de y em relação a x, mais a0x vezes y igual a uma g de x. É chamada de equação linear, ou seja, é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Observem que ela é de primeira ordem, só tem a derivada primeira aqui, aparecendo, não tem derivada segunda nem terceira, é apenas derivada primeira. Então, ela é uma equação de primeira ordem, tá? Então, ela é linear, né, também, porque em relação aos coeficientes aqui, ó, as potências, né, em relação às potências de y e da derivada de y, elas são todas 1, né, são todas de grau 1. A potência, o expoente é sempre 1, tanto de y quanto da sua derivada, tá? E os coeficientes de y e também de dy, e também essa função aqui do segundo membro, só dependem de x, só dependem da variável independente. Então, o coeficiente da derivada é um a1 de x, é uma função que depende só de x. O coeficiente da variável y é uma função que depende só de x também, é a função denotada aqui por a0x, tá? Simbolizada por a0x, então é uma função que depende só de x. E no segundo lado da nossa equação aqui também tem que restar uma equação que dependa apenas só de x, ok? Então, toda equação que puder ser escrita nessa forma será chamada de equação linear. O método de solução, né? Identificado que ela é uma equação linear, como que a gente vai fazer para obter uma solução dessa equação diferencial? Primeiro passo. Dividimos toda a equação linear por a1 de x. Tá? Então, se essa derivada primeira da função y em relação a x tiver alguma expressão aqui na frente, né, uma função que depende de x ou mesmo uma constante, o primeiro passo que vocês devem fazer é dividir toda a equação por esse termo que aparece aqui. Tá? Você faz essa divisão para que a derivada primeira fique apenas com coeficiente 1. Tá? É uma forma de deixar ela apenas com coeficiente 1. Ou visivelmente aqui sem coeficiente, né? Sem estar visível o coeficiente, porque quando não tem o coeficiente significa que ele é 1. Então, toda vez que aqui aparecer um número 3, ou um número raiz de 8, ou uma expressão seno de x, você divide toda a equação por esse valor para que esse coeficiente da derivada seja apenas 1. Tá? Então, quando você dividir toda essa equação por a1 de x, então esse aqui vai simplificar com a1 de x, então vai ficar agora sem coeficiente, ou seja, o coeficiente é 1, mais a0 de x você vai dividir pela expressão, pela função a1 de x, né? Vai ser uma divisão de duas expressões que dependem somente de x, ou seja, vai continuar sendo uma função que depende só de x. Aí eu vou chamar essa divisão de p de x vezes y, que é igual, essa função g de x também tem que ser dividida por a1 de x. Então, vai ficar g de x dividido por a1 de x, que vai continuar sendo uma função que depende só de x. E essa função a gente vai chamar de f de x. Tá? Então, quando a gente obtém uma equação linear que ela tem um coeficiente diferente de 1, o primeiro passo a se fazer é dividir toda a equação por essa função, que aí você dá um jeito de deixar a derivada apenas com coeficiente 1. E colocado nessa forma, isso aqui será uma forma melhor para a gente obter a nossa solução. Tá? Então, depois de feito isso, você vai multiplicar essa equação que a gente acabou de obter aqui pelo fator de integração. O que é o fator de integração? Tá? É uma expressão aqui, ó, onde ela é dada por e elevado à integral da função p de x em relação a x. E quem é essa função p de x? É justamente esse coeficiente aqui da variável y. Tá? Então, se a equação vier nesse formato, você divide por essa expressão para ficar nesse outro formato. Ficando nesse formato aqui, o coeficiente de y será uma função que você vai chamar ela de p de x. Para descobrir o fator de integração, você pega essa expressão, e elevado à integral de p de x d de x. Tá? Então, quem é a função p de x? É todo esse coeficiente aqui da nossa variável y. Por isso que é fundamental colocar nesse formato. Esse nome fator de integração é porque essa expressão aqui, a gente vai pegar ela agora e multiplicar, que é o que está pedindo para fazer nesse passo, né? Multiplicar toda a equação por essa expressão aqui.
Quando você multiplicar toda a equação por essa expressão, né, cada termo dessa função aqui ó, vai ter que ser multiplicado por essa expressão, e elevada à integral de p de x dx. Quando você faz esse produto, você transforma o primeiro membro dessa equação na derivada da sua solução, né, na derivada do fator de integração vezes a variável y. Tá? Isso pode ser demonstrado, isso pode ser visto nos exemplos e nos exercícios também. Toda vez que você multiplicar toda essa equação pelo fator de integração, o primeiro membro da nossa equação aqui, ó, o lado esquerdo, vai ser transformado numa derivada do produto, onde esse produto vai ser o fator de integração vezes a variável y. Tá? Então, como isso aqui vai se transformar numa derivada, na hora de integrar, isso facilita a nossa vida, né? Ou seja, integrar uma derivada tem como resultado a própria função. Então, aqui vai dar a derivada do fator de integração vezes y. Quando você integrar isso, o resultado vai ser esse próprio produto, que é o fator de integração vezes a variável y. E aqui no segundo membro você também deverá integrar, porque integra em ambos os lados da equação. E geralmente essa equação obtida aqui no segundo membro é uma equação não tão complexa, né? É um pouco simples, dá para integrar também. Mas o maior ganho de se usar o fator de integração é porque aqui no primeiro membro você nem vai precisar perder tempo com os métodos de integração, né? Calculando a integral, porque aqui vai dar uma derivada de um produto. Quando você integrar, o resultado é só o produto, tá? E esse produto vai ser e elevado a essa integral p de x d de x vezes a variável y, tá? Então, depois de feita essa multiplicação, é só integrar ambos os lados, que nem eu comentei. Vamos para um exemplo para a gente entender melhor. Resolva a equação diferencial x dy dx menos 4y igual a x à sexta vezes e elevado a x. Primeiro, verificar se isso aqui é uma equação linear, ou seja, ver se está nesse formato ou se é possível colocar nesse formato aqui. Na verdade é, né? Essa A1 de x é a nossa função x, é a expressão x. A nossa A0x é a constante menos 4, tá? Eu posso imaginar isso como sendo uma função que depende só de x, né? O menos 4, porque é uma constante, que é igual a uma função que depende só de x também, lá no segundo membro, no segundo lado da igualdade, que é x elevado a sexta menos e elevado a x. Se esse x a sexta e elevado a x estivesse no primeiro membro, era só jogar para o segundo membro para ficar com essa cara aqui, para ficar com esse formato, tá? Então, nem sempre a equação já vem prontinha com essa cara. Aí você tem que trabalhar ela, mexer com ela lá, jogar termo para um lado, jogar para o outro, para tentar deixar nesse formato. Se conseguiu deixar nesse formato, aqui já está, né, naquele formato, então a gente consegue identificar ela como uma equação linear. Se é uma equação linear, então a gente pode usar esse método mencionado aqui, esses três passos. Tá? Então, o primeiro deles é dividir toda a equação pelo coeficiente da derivada. Né? O coeficiente da derivada aqui é x, então começo dividindo toda a equação por x. Solução, dividindo toda a equação por x, obtemos. Esse x vai simplificar com x, então vai ficar só dy dx. Menos 4y, também dividido por x, então fica menos 4 sobre x. X à sexta e elevado a x, também dividido por x, então vai ficar x à quinta, né? X à sexta dividido por x dá x à quinta. Pronto, agora essa equação está nesse formato aqui do nosso primeiro passo. Depois de feito esse primeiro passo, a gente identifica quem é a nossa função p de x, né? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Tá? Em que a função p de x é justamente o coeficiente de y. A função p de x é sempre o coeficiente da variável y. E o coeficiente da variável y aqui é menos 4 sobre x. Então, a nossa função p de x é menos 4 sobre x. Descobriu quem é a p de x, agora descobre quem é o fator de integração. O fator de integração será a expressão e elevado à integral da p de x em relação a x. No entanto, quem é a função p de x é menos 4 sobre x. Então, é e elevado a, e vou integrar isso aqui. O menos 4 eu joguei para fora da integral, fica a integral de d de x sobre x, que é igual a e elevado a menos 4. A integral de d de x sobre x é ln de x, tá? Tudo isso aqui são potências, viu? A única base aqui é o e. Então, temos e elevado a menos 4 ln de x, que é igual a e, aqui eu usei uma propriedade de logaritmos também, tá?
uma constante multiplicada um ln, você pode pegar essa constante e levar ele como potência do logaritmando aqui. Potência disso aqui que está dentro das barras, tá? Então, vai ficar e elevado a ln de menos 4. Tá? Se menos 4 é o produto do ln, eu posso usar essa propriedade e pegar e transportar esse menos 4 aqui para cima do x. São equivalentes, esses resultados aqui são iguais. Então, e elevado a ln de menos 4x. Só que e elevado a ln, lembra que ln é o logaritmo neperiano, ou seja, é um logaritmo na base e. Então, eu tenho aqui uma potência, onde a base da potência é a mesma base do logaritmo. Usando também propriedades do logaritmo, sabemos que isso aqui vale o x elevado a menos 4. Né? E elevado a ln tem como resultado o que aparece aqui depois do ln, que é o x elevado a menos 4. Então, o nosso fator de integração será essa função aqui, x elevado a menos 4. Então, agora eu devo fazer o segundo passo, ou seja, multiplicar o fator de integração por toda a equação 1, por toda essa equação que nós obtivemos aqui. Ó, tá? Não é a equação aqui inicial, não, dada não, é a equação com essa cara, a equação em que o coeficiente de dy dx agora é 1. Tá? E aqui vem o termo com y e o restante você jogou para o segundo membro. Okay? Então, vou pegar esse fator de integração, x elevado a menos 4, e multiplicar em todo o primeiro membro e em todo o segundo membro. Então, ele vai multiplicar cada termozinho aqui. Então, multiplicar o dy dx, vai multiplicar o 4x, o menos 4xy, e também vai multiplicar o x à quinta e elevado a x. Tá? Como eu mencionei, na verdade, antes de passar para o próximo passo aqui que eu ia comentar, primeiro dá para fazer algumas simplificações, né? X elevado a menos 4 dy dx menos x elevado a menos 4 tem aqui no numerador e no denominador, né? Então, esse x aqui tem potência 1. X a menos 4 sobre x elevado a 1 é equivalente a x elevado a menos 5, não é isso? Porque se você levar esse x lá para o numerador, vai ficar x elevado a menos 1. Então, vai ter x elevado a menos 4 vezes x elevado a menos 1. Você conserva a base que é x e soma os expoentes. Menos 4 com menos 1. Aí dá menos 5. Tá? É conteúdozinho lá de ensino fundamental. Né? Produto de potência de mesma base. E repetir o 4, continua aqui, o y também, o sinal de menos. Tá? A operação feita aqui só foi essa x elevado a menos 4 dividido por x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 4 vezes x elevado a menos 1. Que é igual a x elevado a menos 4 vezes x à quinta, mesmo procedimento, mesma propriedade, potência multiplicação de potência de mesma base, conserva a base que é x, e soma os expoentes. Menos 4 vezes 5 dá 1, 1 positivo, por isso não aparece aqui. Fica subentendido. E e elevado a x. Pronto, essa é a nossa expressão um pouco mais simplificada. Então, como mencionado no nosso método de integração, como eu acabei de falar, toda vez que você multiplicar a expressão nesse formato pelo fator de integração, o resultado obtido terá no primeiro membro uma derivada de um produto. Tá? Ou seja, esse primeiro membro aqui é equivalente à derivada em relação a x do produto entre o fator de integração e a variável y. Ou seja, é a derivada em relação a x de x a menos 4, que é o fator de integração, vezes a variável y. Tá? Se vocês quiserem verificar no rascunho aí, calcule a derivada desse produto aqui. Ó. A derivada em relação a x do produto x a menos 4y vai dar justamente essa expressão aqui. Tá? Só que y aqui é vista como uma função que depende de x. Tá? O y é uma função de x, é uma y de x. Então, quando você calcular a derivada aqui você tem que usar a regra do produto. Né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Quando você fizer essas continhas, vocês vão chegar exatamente nesse resultado. Tá? Ou seja, é uma derivação implícita no final das contas. Tá? E usa a regra do produto. E isso é igual a o segundo membro, só repetir. Tá? Então, consegue-se ver toda vez, tá? Se vocês fizerem as contas exatas aqui, nem precisa fazer essa verificação no rascunho. Toda vez que vocês seguirem esses passos aqui, se vocês seguirem eles corretamente, toda vez que chegar nesse passo aqui, que é o produto do fator de integração pelo primeiro membro, esse resultado será sempre a derivada do fator de integração pela variável y.
Tá? Porque quando isso se transforma numa derivada, para a gente descobrir qual que é o resultado disso, basta integrar agora em ambos os lados. E a integral da derivada é a própria função, é a própria expressão de dentro dos nossos colchetes aqui. Então fica bem fácil calcular a integral, certo? Vamos lá, integrando em ambos os lados da equação. No lado esquerdo, temos que a integral da derivada de uma função é a própria função, acabei de falar, né? Integral de uma derivada é a própria função. E no lado direito, usamos integração por partes, né? X elevado a x, é uma função bastante conhecida, lá nas integrais. Para integrar isso em relação a x, a gente usa integração por partes, né? O dv. O é chamado de x, logo du é igual a dx. E o e elevado a x dy, que é o restante aqui, a gente chama de d de v, tá? Então, o d de v vai ser o e elevado a x dx. Então, se d de v é o e elevado a x, então, integra em ambos os lados dessa igualdadezinha aqui. A integral de d de v é a própria v, e a integral de e elevado a x é igual à própria e elevado a x. Né? A integral da função exponencial é ela própria. E agora usa o métodozinho lá, a fórmula da integração por partes, né? Da UDV. Ou seja, a integral desse lado direito aqui é igual a u vezes v menos a integral de v du. Aí só fazer as substituições. U vezes v equivale a x vezes e elevado a x. Então, fica x e elevado a x. Menos a integral de v du. Quem é v é e elevado a x. E quem é du é dx. Então, e elevado a x dx. Ou seja, transformou-se numa integral bem mais simples de resolver. Integral da exponencial, que é a própria exponencial. Né? Então, isso é igual a xe elevado a x menos a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. E lembrando que ao usar o cálculo de integral em ambos os lados da equação, isso gera uma constante. Mas em vez de colocar uma constante no primeiro membro e no segundo membro, eu coloco uma única só. Tá? Então, coloco uma única só. Só que esse cálculo que a gente acabou de fazer aqui era apenas a integral desse segundo lado. Né? Agora eu vou ter que igualar as duas. Portanto, a solução da equação diferencial é x à quarta menos y, que é esse lado esquerdo. O lado esquerdo da nossa igualdade é x à quarta y, x elevado a menos 4y, igual esse lado direito, onde o lado direito é toda essa expressão. X, e elevado a x, menos e elevado a x, mais uma constante. Tá? Então, em vez de somar uma constante no primeiro e no segundo membro, eu tomei uma só em um dos lados. Nesse caso, eu optei pelo lado direito. Tá? Então, essa aqui já é a nossa solução. Eu só tentei dar uma melhoradinha nela aqui, que é pegar esse x elevado a menos 4 e passar para o segundo membro. Né? Ou seja, deixar a função de forma explícita, ou seja, isolar o y no primeiro membro. Então, vai ficar y igual a... Quando esse x a menos 4 passa dividindo aqui, que é equivalente a você multiplicar toda a equação por x à quarta. Né? Quando você multiplica toda essa equação por x à quarta vezes x a menos 4 dá x elevado a 0. Então, some esse termo aqui, que x elevado a 0 é 1. Tá? É uma outra forma de estar simplificando. Mas se vocês têm dúvida, é a mesma coisa que dividir toda a equação por x a menos 4. Feito isso, vamos ter esse resultado. São continhas aí que vocês já devem saber fazer. Né? Bons estudos aí, façam os exercícios para a gente encerrar a nossa disciplina.